A masturbação é uma fonte de prazer para homens e mulheres, mas isso não significa que ela seja uma substituta do sexo. E nem preciso dizer que essa prática é mais comum entre os homens, né? A masturbação feminina ainda é considerada um tabu para muita gente. A gente progrediu bastante, mas ainda tem um caminho longo a percorrer. E o que você precisa entender é que a masturbação oferece inúmeros benefícios para a nossa saúde física e mental. E se você vive dando desculpas para não marcar um encontro com você, esse programa é essencial para você. Paloma, diga seu oi aqui para os nossos ouvintes. Oi, gente! Janaína, Oi, gente, e aí? Preparados para a gente conversar sobre isso hoje? então, meninas, não sei como foi a criação de vocês, mas da minha parte, né, enquanto homem crescendo aí ao lado de outros homens, esse assunto sempre teve aqui nas entrelinhas. A gente nunca conversava abertamente, né? A masturbação sempre foi uma coisa para cada um fazer lá no seu canto, mas não ter uma conversa aberta. Só que a gente era estimulado o tempo inteiro, né? Seja através de vídeos, seja através de falas dos nossos pais, dos nossos tios, etc. Mas a gente sempre foi estimulado. E com vocês, isso também acontecia? Vocês tinham contato com a masturbação? Esse era um assunto que podia acontecer dentro da roda de conversa, dentro da conversa com os seus familiares, com seus amigos? Mas é nunca. Seria meu sonho de princesa. Com certeza, muitos problemas da minha vida seriam solucionados se isso tivesse sido esclarecido, conversado e apresentado para muitas amigas, mulheres, para mim, me incluindo nesse meio. E tu, Loma? Na família, sem chance. Isso realmente acho que é demais. Eu acho que nem pra galera mais pra frente, acho que isso deve ser conversado. E é engraçado, porque a relação mesmo da masturbação não é tão dita, né, entre as pessoas. Pelo menos quando eu era jovenzinha, mais jovenzinha do que sou, isso não era muito dito. Hoje em dia eu converso muito mais sobre com as minhas amigas, mas teve essa questão de quando eu era mais nova, não falava. E eu acho que isso acaba sendo um reflexo de muitas coisas, né? Porque se a gente for parar para analisar um pouco da nossa vida, um pouco da nossa estrutura, também rola muito esse incentivo de coisas que a gente escuta a vida inteira, né? Então, no caso das mulheres, vocês devem ter escutado por muito tempo a questão do fecha as pernas, não faz isso, não se toca, isso é feio, né? Sempre tem esses estímulos do você não precisa se tocar, você não precisa se conhecer. Isso acontecia com vocês? Até mesmo, assim, isso é sujo, sabe? E por a gente não ter esse conhecimento da nossa região íntima, que é pouco estimulada, pelo menos até onde eu acompanho, você não consegue entender o que é masturbação. Você consegue entender que tem uma região ali que é mais sensível, ou às vezes quando você coloca um short, alguma coisa que faça ali uma estimulação, uma massagem, ou às vezes você está dormindo, colocou um travesseiro no meio da perna, foi tomar banho, passou com um chuveirinho, você não entende, sabe? Pelo menos eu falo por mim, foi difícil essa descoberta. E outra, eu tenho uma irmã, então a minha adolescência eu cresci dividindo o quarto, então não tinha esse momento de privacidade, nem pensava, na verdade, na minha cabeça essas coisas. E eu vejo que isso não é só com relação a mulheres, não. No ensino médio, a gente conversava ainda sobre sexo, sobre algumas coisas entre os colegas de turma, nunca entrando em detalhes, né? Mas eu tinha um amigo que ele não poderia se masturbar por conta da religião. Ele achava que ele estaria colocando alguma coisa acima de Deus. Era até difícil entender na época o discurso dele, sabe? E a gente brincava que ele estava esperando a garota do guarda-chuva amarelo. Até eu entender essa referência, foram aí uns bons vulgadas, vamos dizer assim. Mas, então eu vejo que na minha cidade pequena, isso também era um tabu entre garotas e garotos. Bom, eu já tinha pincelado um pouco disso no nosso primeiro episódio, né? Que acho que a religião também influencia muito nisso. E quando eu comecei a me descobrir, quando eu comecei a me tocar, eu me sentia muito culpada, eu me sentia muito mal por estar fazendo isso, porque eu sentia que eu estava fazendo uma coisa errada, assim. Eu sentia que era um pecado absurdo o que eu estava fazendo. E eu lembro que até foi na época ali que eu fui fazer a minha primeira comunhão, né? Pra quem não sabe, você tem que se confessar
confessar. Inclusive, foi a única vez que eu me confessei na minha vida. Nunca mais fiz isso, né? Hoje em dia, misericórdia. O padre chorava comigo. E foi um dilema moral muito grande, porque eu falei, cara, eu não tenho coragem de contar pro padre o que eu fiz, mas o que eu fiz foi um pecado. Só que se eu também não contar pra ele, eu vou estar pecando de novo, né? Então, assim, é engraçado, mas eu lembro que na época deu um bug na minha cabeça. E eu era muito nova, tava entrando ali na puberdade e tal. E aí eu optei por não contar. Se correr, o Aí bicho depois, pega. se ficar, o bicho come, né? E aí depois eu tive que carregar o fardo, né? O fardo da siririqueira. Que eu falei, meu Deus do céu, ainda por cima mentir. Deus tá vendo. Eu falei, mas Deus tá vendo, então ele sabe que eu não tô fazendo a maldade, assim. Eu carreguei esse dilema aí. Siririqueira e mentirosa, olha só, quem diria, né? Caluniador e siririqueira. Ai, ai. E se tem uma coisa que eu entendo, é dessa culpa cristã, meu povo. Para quem não sabe, em algum tempo aí da minha vida passada, eu cogitava ser padre. Eu estudava para ser padre. Eu fiz discernimento aí por 3, quase 4 anos. E a minha adolescência inteira foi com esse contato. Primeiro, o meu contato comigo, com o meu corpo. E escutando o tempo inteiro o quanto era errado você se tocar, o quanto era errado você se masturbar. E depois lidando com outros adolescentes. E em algumas vezes eu tinha que reproduzir esse discurso. Então isso conflitava muito a minha cabeça. E aí eu gosto muito de uma frase que a Paloma disse lá no nosso primeiro programa, que é realmente ter que lidar com essa culpa cristã, né? Essa culpa que a religião coloca em cima da gente em vários momentos da vida, da nossa relação com a gente mesmo. Eu lembro muito de escutar esses discursos de que a gente precisava manter a castidade, mas eu acho que hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, não era muito bem uma castidade, era muito mais uma castridade. E aí a coisa fica pior, né, porque você é proibido de fazer as coisas, mas sem uma razão aí, sem um motivo muito racional. Você simplesmente não pode fazer porque é errado. E como que você vai falar isso para um adolescente ali, no auge do corpo cheio de hormônios, que ainda não conhece das coisas e que precisa se descobrir, né? Então a gente vai entrando numa roda de culpa aí, como a Paloma mesmo disse, que você não sabe depois para onde vai parar. E enquanto isso, a gente poderia olhar para a masturbação, olhar para esse autoestímulo como uma fonte de autoconhecimento, né? Porque antes de eu estar com um parceiro ou com uma parceira, eu preciso saber o que me dá prazer. Se eu não sei o que me dá prazer, eu estou jogando toda a responsabilidade desse prazer no colo do outro ou no colo da outra. E aí daqui a pouco eu fico frustrado, eu tenho não sei, de repente uma relação com sexo de uma maneira um pouco distorcida, que também vai muito por isso. Né? Porque eu tô terceirizando o meu prazer e isso é perigoso. Com certeza. Eu vou expor minha prima agora. Quando a gente era pequena, ninguém nunca falou com a gente sobre isso. E toda vez que ela vinha de férias pra cá, ou eu ia pra São Paulo, a gente achava engraçado porque você via o retrato da novela de como era uma relação sexual, e aí você pegava a Barbie, via que aqueles bonecos não tinham órgãos sexuais. Na nossa cabeça, tanto na minha quanto na dela, a gente achava que sexo era literalmente ficar se sarrando. Então a gente queria reproduzir ali uma relação entre pai, mãe, marido e mulher, não sei o quê. A gente pegava os bonecos e ficava assim, fazendo um atrito. Você saía faísca. Quando a gente brincava que a gente tinha marido, namorado, não sei o quê, a gente beijava o travesseiro, a gente estimulava a nossa região com o travesseiro, mas sem saber, e escondido. Até que um dia a mãe dela entrou no quarto, a gente era muito sagaz também para disfarçar as coisas. A gente saiu rolando com o travesseiro e ela, que brincadeira é essa? A gente tá rolando com o travesseiro pra disfarçar. Na verdade, a gente tava ali num momento, hoje eu entendo, que era de... Não vou dizer masturbação porque não tinha um contato em si, mas era de conhecimento. Duas crianças, vou colocar crianças, porque isso realmente era muito inocente. E não sabia. Isso veio, assim... Depois veio essa repressão da mãe dela de pegar a gente naquela cena. A gente não tava fazendo nada demais, mas a partir dali a gente parou. Então, se aquele momento ela aproveitasse e tivesse falado com a gente, olha, vocês são meninas, vamos conversar sobre. Então, essa região é uma região sensível, você tem que tomar muito cuidado. Um dia, quando você tiver um parceiro, você tem que saber onde ele pode ir, onde ele não pode. Esse conhecimento você só vai ter sozinha, porque você precisa ter esse momento. Então, assim, eu fico imaginando também, me colocando na pele de uma mãe que ninguém nunca falou isso para ela. Como que ela adquire esse conhecimento para passar para os filhos, tanto mulher quanto homem? O homem ainda, eu conheço alguns que os pais falavam, né?
como se masturbar. Ninguém falava, você vai pegar e vai fazer assim, até para a questão de prevenção de fimose e tudo mais, né? Então, eles ensinavam desde de pequenininho, mas a menina ninguém falou nada. Então, é uma coisa que também é muito delicada, eu acho. A gente não está treinado para chegar para os nossos filhos ou dos nossos parentes, talvez, e conversar sobre isso por uma série de motivos. Sem dúvida. É a famosa educação sexual, né, gente? A gente precisa cada vez mais trazer esse assunto, conversar cada vez mais, porque é isso. A educação sexual ela deveria começar realmente dos pais para os filhos, né? Então é um momento, claro, você não vai chegar para uma criança. Você não vai chegar para uma pessoa que ainda não consegue racionalizar algumas coisas e falar com a linguagem que a gente está conversando aqui, né? Mas é isso que você falou, de olha, essa é uma região sensível, ninguém além de você pode tocar, né? São conceitos que precisam ser ditos, mas esse acaba sendo um assunto bem necessário, mas que a gente vai deixar para um outro programa. Uma coisa que você falou muito bem também, Jana, e a gente já teve alguns relatos aqui de leitoras, de ouvintes da Vibra Comigo, é a questão do chuveirinho. Muitas pessoas que seguem a Vibra Comigo já relataram que elas passaram por essa fase do chuveirinho, né? E que ali no banho, ou ali naquele momento, foi o primeiro estímulo, foi a primeira vez que ela sentiu nas palavras delas, né? Elas sentiram algumas cócegas diferentes. Inclusive, eu acho que sim, a galera que tem chuveiro a gás agora, eu não sei o que vai ser dessa geração, esses chuveiros chiques que não tem o chuveirinho. Eu acho que ele é de fato o primeiro contato, né? E ele acontece de uma forma muito inocente, e é muito uma descoberta mesmo, porque você tá colocando ele ali porque você tá se lavando. E aí, como você bem disse, você sente uma cócega, assim, opa, o que é isso? E aí uma outra coisa que eu acho muito importante a gente falar sobre a masturbação é que talvez não seja o tempo inteiro que a gente está ali também disposto, né, a brincar com o nosso corpo, a descobrir o nosso corpo. Existe uma relação aí muito, muito direta entre a masturbação e a nossa autoestima, né? Ou entre a masturbação e o nosso relacionamento com o nosso corpo, né? A gente acabou dando uma pincelada sobre isso no nosso último programa, mas eu queria saber de vocês, assim, se isso realmente acontece. E aí, começando, para mim acontece muito. Hoje mesmo eu estava lendo um relato que eu já fiz lá no perfil da Vibra Comigo. Durante muito tempo eu tinha essa guerra minha com a balança, né? De me olhar e não gostar de mim, de me olhar e não me reconhecer, né? Enquanto uma pessoa merecedora de amor, merecedora de prazer e etc. E essa era uma fase que eu simplesmente não me tocava. Por eu não estar bem comigo, por eu não estar bem com quem eu me olhava ali na frente do espelho, era uma fase que dificilmente eu me tocava. E hoje é bem o contrário, né? Hoje eu olho uma oportunidade aí de descobrir alguma coisa nova, a gente tá o quê? Opa, oportunidade, vem cá, vamos lá. Viva! Tô aqui sem fazer nada, né? Oi, sumido. Isso que você disse é muito real, assim. Inclusive, vou até ir um pouco além. Eu acho que uma das coisas mais loucas que já aconteceu comigo durante masturbação é eu sentir tesão por mim mesma, tá ligado? Incrível. Inclusive, é muito louco de você virar e falar, caralho, eu sou muito maravilhosa, eu sou muito maravilhoso. Talvez tenha um pouco de narcisismo envolvido, não sei, não me importa, mas acho que narcisismo, uma pitadinha é sempre bom pra nossa autoestima. Eu acho que a gente também às vezes tem que parar de criticar pessoas que se amam, né? Aquela eu enquanto leonina, eu escuto muito, você é muito leonina. Sou mesmo, amada, sou mesmo. Eu não dependo da aprovação dos outros pra eu gostar de mim. E hoje em dia, quando eu tô me tocando, eu me idealizar enquanto eu me toco, gente, o que é isso? Que é isso? Tudo. Ai, me ensina. Eu te ensino. Vamos juntas ali rapidinho que eu te mostro. Aquela direta, bem direta, meu povo. Cara, o meu maior tabu é porque eu vejo que o meu maior estímulo é visual. Eu tenho muita necessidade do visual. Então, é quando eu vejo uma foto, quando eu vejo uma revista, quando eu vejo um vídeo. E às vezes nem é questão da masturbação, mas para eu ficar excitada, para eu começar aquele movimento de querer tocar, imaginar uma situação, eu sou muito dependente ainda do visual. Eu gostaria de começar a descobrir outras formas. Eu tenho tentado fazer isso através de músicas, através de cheiros, através de toques, mas ainda assim já consegui mapear essa parte. É muito visual. Cara, isso que você falou, Jana,
Desculpa, só para eu te complementar rapidinho, mais para frente, eu acho que a gente vai falar um pouco mais desse assunto. É muito louco, porque eu sempre fui, da forma que você está falando, eu sempre fui muito visual. Então, eu sempre tinha que ter um apoio, tá vendo alguma coisa? Não vou também entrar em muitas questões aqui. Mas eu comecei a me descobrir com o imaginário através de auxílios na hora de se masturbar, né? Através de brinquedos. Foi só através deles que eu consegui parar de ser tão dependente do visual. Então, eu realmente hoje consigo fechar o olho e viajar. Antes, isso não acontecia. Eu era muito visual mesmo. Sim, é uma doideira, né? Porque às vezes eu fico assim, gente, eu tenho que ficar vendo outra coisa, sabe? Eu queria só chegar e falar, me olhar no espelho e falar, ei, olha só, mulherão da porra, toca essa na buceta. Opa, eu vou até engasgada agora. E eu não consigo, ainda não consigo. Mas eu tenho trabalhado para isso, sabe? Para essa questão. Porque quando você começa a ler, ver no blog da Vibra ou até em artigos científicos, a gente percebe que a masturbação ela não é só o toque na região genital, né? Você consegue fazer um estímulo ali tocando outras partes do seu corpo. A gente até comentou isso no último podcast. Se você não escutou, vai lá, volte. Uma casa. Com relação aos benefícios que isso traz. Hoje eu vejo que eu tenho relações muito mais saudáveis de chegar e falar, olha, não gostei, para, tá doendo. Antes eu não tinha essa voz porque eu achava que a dor fazia parte, mas na verdade não. Na verdade, estava me incomodando, meu corpo estava ali falando, ei, presta atenção. E eu tava, não, pô, é isso aí, vida que segue. Então eu aprendi muito, seja através do pouco conhecimento que eu tenho sobre o Tantra, sobre até espiritualidade, porque quando você começa a ver que tratar o seu corpo como sagrado, você para de ter esse preconceito religioso em cima, você começa a pensar por um modo e fala, meu, Deus colocou um órgão em mim que é para prazer, só para prazer. Se ele queria que eu pecasse, por que ele tava amassando, tá ligado? Pô, ele já botou aqui no meio da minha perna. Brincadeira, gente, não tô indo contra nenhuma religião nem nada, mas é uma coisa pra gente refletir, sabe? Estamos vivendo outros tempos, a gente tem que evoluir pra frente, a gente ficar retroagindo, nossa, a gente não chega nem em 2030. Nossa, eu só tô aplaudindo. Só tô Não, aplaudindo. e eu acho que isso tem muito a ver. Eu relaciono muito isso, sim, às religiões cristãs, tá? Que tem esse tabu e esse conservadorismo, e porque é um bagulho muito ligado no teocentrismo, né? Tipo, estou desagradando a Deus, e aí você não pode colocar o seu prazer e as suas vontades acima, né, dessa crença. E aí, quando você começa a colocar, você entra nesse conflito, que você fala, peraí, ou eu sou um pecador, já tô no colo de Lúcifer, inclusive se for o Lúcifer da série, queria mesmo estar no colo dele, gostoso, me liga, se você estiver ouvindo aquela... Mas é louco isso, é louco, e é muito difícil, né, o processo de a gente começar a se priorizar em tudo, até isso que a gente está falando de você se tocar, você só sente a vontade quando você se prioriza. Quando você, isso é para mim, isso é sobre mim, isso é pela minha vontade, isso é pelo meu prazer. Demora até você descobrir isso. Nossa, e como demora? Porque é o que tu falou, são processos em cima de processos, né? E aí eu só queria voltar algumas casinhas aqui, porque acho que a Jana tocou em três pontos que são fundamentais aqui quando a gente fala de masturbação. Primeiro é o órgão do prazer. Pessoas que têm clitóris têm o órgão do prazer. Isso é incrível. É um órgão com mais de 8.000 terminações nervosas, essencialmente para o prazer. É um órgão aí para ser conhecido, para ser estimulado. Gente, se a gente for falar aí do clitóris, dos estudos sobre o clitóris, a gente está falando dos anos 2000. Até os anos 2000, esse era um órgão completamente desconhecido. Isso é para a gente ver o quanto a gente ainda precisa evoluir nesses assuntos, o quanto a gente ainda precisa evoluir sobre o prazer feminino, né? A gente precisa trazer esse assunto cada vez mais em pauta para que vocês possam usufruir e falar disso cada vez mais abertamente. E aí um segundo ponto que a Jana tocou aí é a questão do Tantra, né? Carol, espera que ano que vem a gente vai chegar para o seu curso. Nós três vamos aí fazer uma imersão em Tantra com você. Inclusive, se quiser dar bolsa, estamos aqui.
Maravilhosa, por favor. E o terceiro ponto, que eu acho também muito essencial, é a questão do estímulo. Porque, mais uma vez, a gente está falando de diferentes seres humanos. O que me atrai não necessariamente atrai a Paloma e não necessariamente atrai a Janaína. Então, entender o que estimula a gente também é muito importante. Claro que dentro disso a gente também precisa trazer uma desconstrução, porque muitas vezes é isso. A gente é bloqueado em alguns sentidos e sempre levado a ser estimulado através do visual, ser estimulado através de um determinado ponto. Então, são processos de descoberta que a gente pode ir fazendo. E aí, trazendo o meu recorte, né, sobre esse ponto, eu sempre fui essa pessoa, né, das minhas fases aí de estimulação, em que eu necessitava de um vídeo pornô, de que eu necessitava desse estímulo visual. Então a gente começa aqui ter vários pontos, né, pontos de referencial, pontos de só conseguir ficar estimulado quando eu via esse vídeo, e aí vai trazendo diversas questões. E uma coisa que me ajudou muito, assim como a Paloma falou, foi a questão de ter outras ajudas, né, na hora da masturbação. Então, um toy, um lubrificante, um gel, isso sempre me ajudou muito. E hoje, uma coisa que eu estou experimentando e que eu estou curtindo demais são os áudios eróticos. Não sei se vocês já tiveram contato Louco? com os Não. áudios. Então, Não. gente, Gente, ó, ainda não. vamos Pra mim, começar. autoerótica era meu crush me chamar de gostosa. Eu nem sabia que Que tinha. pode ser, não, que pode ser total. Sabe a voz? Olha a gente se expondo de novo. Sabe a voz daquele mineiro que você gosta de ouvir, aquele sotaque, aquelas Hum. falas, sabe? Manda umas coisas pro crush, deixa o crush falar de volta e utiliza isso para fantasiar, né? Mas aí nesses últimos meses eu tenho acompanhado alguns podcasts que trazem alguns contos, trazem alguns relatos eróticos, e isso ajuda bastante. E tem um outro aplicativo, que eu não lembro o nome, mas a internet está aqui e a gente pode procurar, que daqui a pouco eu falo para vocês, pessoal, que é um aplicativo de áudios eróticos. Então você consegue ali criar a tua conta como se fosse uma Netflix, tu pega teu fone, você coloca, começa a escutar as histórias, começa a escutar os relatos, tem diferentes pessoas narrando, e aí você consegue ir estimulando. Por que que eu acho que esse áudio é muito bacana? Porque quando a gente tá com o áudio aqui, quando a gente tem esse acompanhamento, a gente entra em um universo imersivo, né? Quando eu tô assistindo um filme, eu tô assistindo aqui como uma terceira pessoa, né? Eu tô assistindo uma cena acontecendo. Quando sou eu e o áudio, eu meio que me coloco na cena. Então pode ser uma ajuda muito bacana. E isso, mais uma vez, aqui não existe regra. Isso são formas que a gente tem aí de ir descobrindo. Algumas pessoas vão super se dar bem fechando os olhos e começando a tocar o corpo. Outras pessoas vão precisar de um estímulo visual. Outras vão precisar de um estímulo no áudio. Enfim, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que nos facilita. A minha sugestão aqui é se permita conhecer esses outros formatos, né? Eu acho que vai de uma ajuda muito boa. Vou trazer aqui um ponto também um pouco polêmico, né? Que às vezes a gente tem que se masturbar sim, tem que se tocar sim, só que tem vezes que a gente só consegue chegar no prazer sozinho, né? E aí você começa a se limitar. Então tem gente que isso começa a refletir na hora que ela tá com outra pessoa. E aí pode envolver essa questão da falta do diálogo. A pessoa não tá fazendo do jeito que você gosta, mas você não fala. E aí você prefere depois da transa você ir lá e se tocar ou qualquer coisa, só para você gozar também, sem você falar isso com a pessoa. Então assim, eu acho que a masturbação ela é um grande aliado nosso, ela é para o nosso conhecimento, mas esse conhecimento tem que ser passado adiante, né? Porque melhor do que gozar sozinha é você gozar junto, ou em conjunto, porque não sururu. Inclusive, saudades. Você falou num ponto muito bom, sabe? Porque eu não sei que mundo é esse que eu vejo as pessoas retratando a mulher ciumenta quando o marido tá se masturbando. Realmente eu não conheço. Não sei,
nunca conversei com isso nas minhas amigas, mas é uma coisa que sempre ficou aqui. Gente, se o meu namorado tá se masturbando, eu acho isso maravilhoso. Ele tá tendo ali o momento dele, marido, crush, sei lá. Ou às vezes até depois de uma relação. Não necessariamente que você gozou ali. Não é porque você gozou que não gozou que você não teve prazer durante o ato, né? Muitas vezes você realmente se conhece melhor, é a primeira vez que você está tendo uma relação com uma pessoa, então você pode dar umas dicas, mas não necessariamente logo de primeira vocês vão se encaixar igual um quebra-cabeça. Então isso que você falou é muito importante, da gente se conhecer e também transmitir isso, porque a partir do momento que a gente demonstra um toque diferente, ou fala, olha, eu gosto assim, é assim que você faz, é assim, gira, 3, 4 bolinhas, X, apertou o quadrado, ou a pessoa ela vai ter aquele conhecimento, então provavelmente ela vai conseguir multiplicar isso num próximo relacionamento, num próximo envolvimento, e isso vai ser passado adiante. Olha só, bem melhor do que qualquer outra coisa. Vamos passar dicas de masturbação para o próximo, para os seus parceiros. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma outra coisa que foge um pouquinho do tema, mas é importante a gente falar, é que mesmo numa relação a dois, a três ou a quatro, né? Enfim, mesmo numa relação com outra pessoa, a gente precisa também quebrar essa obrigação de que os dois têm que gozar e os dois têm que gozar ao mesmo tempo, sabe? Não é, são estímulos diferentes. O homem vai chegar ao orgasmo mais rápido. A mulher precisa de um estímulo. Existem esses tempos precisam ser respeitados, né? E aí é claro que tem esse ponto que é muito importante, se conhecer. Se você se conhece, você sabe também como facilitar esse caminho e também sabe como prolongar esse caminho quando você quer. Porque é uma outra Sim. questão muito importante. Dentro do universo masculino, por exemplo, a masturbação também é usada em casos terapêuticos, pessoas que precisam aprender a controlar a ejaculação, que tem ejaculação precoce, etc. Também tem esse caminho. Não é o que a gente está discutindo aqui hoje, mas olhar para a masturbação também como esse conhecimento para facilitar quando eu quero chegar ao orgasmo ou quando eu quero prolongar esse meu tempo na cama, também é muito importante. Olha, gente, aquelas, eu vou tocar também aqui no assunto polêmico, vou voltar um pouquinho do que a gente estava falando sobre isso, sobre a gente se conhecer e tal, e conhecer o parceiro. Eu vejo muito em relações onde as pessoas sentem ciúmes de saber que o parceiro tá. A Jana comentou, tipo, porque não gozou comigo, mas eu conheço pessoas que sentem ciúme. Meu namorado, ele vê filme pornô, meu namorado, ele se. Gente, eu acho, inclusive, uma invasão da privacidade do outro, né? Não é porque a gente está compartilhando a vida, que a gente está compartilhando uma relação e que a gente tem algo a dois, que eu vou me privar da minha relação comigo, né? Então, eu sinto que até dentro de relações não é respeitado a questão do próprio toque, sabe? E a questão do imaginário da outra pessoa também. Tem gente que considera imaginário traição, sabe? Eu tive uma relação, né, ao momento oversharing, eu tive uma relação que foi uma das mais saudáveis, assim, foi dos meus melhores parceiros na cama, disparado, em que eu nem sei como a gente chegou nessa conversa, mas basicamente a gente descobriu que a gente se masturbava, a gente tava junto, era um casal, e a gente descobriu que a gente se masturbava pensando na mesma mina, olha isso. E aí, isso virou uma conversa mesmo dentro da relação, depois, inclusive, foi uma coisa que a gente usou para apimentar quando a gente estava junto, sabe? Por que não levar aquilo que a gente pensa sozinho para conseguir ter um orgasmo, e aquilo que dá prazer pra gente, por que não levar para a vida a dois? Por que não levar para a cama a dois? Isso pode ser verbalizado, não sei, né? Aí vai do acordo de cada um. Mas, assim, isso rolou nesse meu relacionamento e foi muito louco. Foi muito louco, porque eu lembro que eu e ele, a gente ficou surpresa, até que a gente falou, mano, olha o que a gente acabou de fazer, e se tornou até a gente repetiu outras vezes. Porque a gente falou, meu, quantos outros casais a gente conhece que faria isso? Nenhum. Isso ia ter sido motivo de briga, isso ia ter surtado. Então, também, esse seria um assunto até para se estender mais, né? Mas a questão disso, de você respeitar o que te dá prazer, e você tem que respeitar o que dá prazer para o outro também, né? Contanto que não fira, contanto que não agrida, contanto que não seja invasivo com mais ninguém, esteja dentro desse âmbito pessoal, eu acho que é super válido. E é muito errado você querer podar alguém, você querer moldar alguém, inclusive sexualmente, só porque vocês estão juntos numa relação. Real. Eu estava pesquisando aqui, levantaram 5 benefícios da masturbação para a mulher, mas eu acredito que todos encaixam para todos. E primeiro, o alívio do estresse. Gente, quem não está estressado nessa pandemia?
Só de aliviar o estresse, você ter aquele momento, você não precisa necessariamente chegar ao orgasmo, mas, nossa, você vai parar um tempo para tocar o seu corpo, já é, ó, top. O segundo, ela previne o surgimento de infecções. Para quem sofre de infecção, cara, realmente isso acontece. Óbvio, você vai utilizar um objeto ou alguma coisa, você tem que fazer toda a higienização, até mesmo das suas unhas, da sua mão, todo cuidado. A partir do momento que você está tocando uma região, você está estimulando passar sangue ali, deixar ela um pouco mais sensível, eu descobri que previne o surgimento de infecção ia ser o máximo. Meu Deus do céu, tem que até melhorar meus números. Previne incontinência, ou seja, que tem problemas com isso. A partir também tem muitos relatos de amigas que depois de terem um parto natural ficaram com essa questão de não conseguir segurar muito xixi. Então, saber que você se masturbar, se conhecer, você vai estar melhorando esse problema já é o máximo. Diminui a câimbra na TPM. Eu não tenho essa cólica na TPM, graças a Deus, sou uma mulher abençoada. Mas eu sei que muita gente sofre com isso, sofre de ficar na cama, então, por que não, né? E o último, que melhora o libido. E aí entra justamente onde você tá falando. Cara, muitas vezes a gente não tá afim, talvez, de uma relação sexual com penetração ou outro tipo. Então, se toca o seu parceiro, pergunta para ele. Olha só que máximo se a gente pensasse dessa forma, que o prazer é mútuo, né? Não é o meu prazer, a minha satisfação, o meu corpo e você. Por assim, pega um brinquedo, né? O brinquedo não vai ficar triste sem sentimento, tá tranquilo. E até se masturbar, né, na frente do seu parceiro, junto com ele. Já aconteceu também algumas vezes de eu estar lá e o parceiro broxar por algum motivo X, mas isso não quer dizer que ele não estava com vontade de me dar prazer ou também que ele não estava com vontade de continuar aquilo. E aí você encontrou outras formas de continuar e independente se depois vai ter ereção, se não vai ter, mas também tirar o sexo da penetração. Não precisa só ser a penetração. A gente tem mais um monte de buraco, a gente Língua. usem língua, usem a imaginação, a gente tem que usar. E, de novo, a gente sempre vai bater nesse tema, gente, porque é o pilar, é o autoconhecimento. Sem dúvida. E aí, colaborando aí com a lista de benefícios que a Jana trouxe, tem uma outra que é incrível, que é suas noites de sono vão ser muito melhores. Quando a gente atinge o orgasmo, o nosso organismo libera uma série de hormônios, né, que vão trazer aí um calorzinho para o corpo e um relaxamento. Depois do orgasmo, a gente vai dormir maravilhosamente bem. Então, ó, um outro benefício para completar essa lista. Dica pra galera da insônia. Exatamente. Quem é workaholic, não, nem é workaholic, gente, às vezes é só o capitalismo enfiando no nosso cu. A gente tem que trabalhar muito, tá muito sobrecarregado. Eu acho que vocês devem se identificar. Às vezes eu esqueço que existe a masturbação, sabe? Então, às vezes eu tô voltando pra casa cansada e falo: meu Deus, hoje eu vou bater uma siririca, vai ser incrível, eu vou gozar, eu vou aliviar esse estresse, eu vou aliviar essa tensão. Porque nem sempre dá pra você encontrar a pessoa que você tá saindo. Então, assim, é uma válvula também, não tem como. Libera prazer, você se sente mais leve, você se sente mais relaxado. É saudável se masturbar. Eu acredito que tira um pouco a questão da dependência afetiva de uma outra pessoa, porque muitas vezes a gente quer jogar responsabilidade em um outro ou acaba se envolvendo em relações tóxicas ou não digo nem relações, mas em momentos muito conflituosos por isso, por não se tocar, por ter vergonha ou qualquer coisa desse tipo, achar que outra pessoa entende mais porque ela já teve mais experiência sexual ou é mais velha. Ou às vezes você só quer gozar e você acha que você tá apaixonada. E aí você goza e você fala, o que eu fiz? E aí se você gozar sozinha, você também, ou sozinho, você também começa a diferenciar o que é tesão, o que é vontade de liberar essa energia e até o que ali é afeto de fato ou fogo no rabo. Uma coisa que eu escutei no podcast da Prazer Óbvios, acho que contribui muito com essa fala, Jana e Paloma, é que por muito tempo não se falou do prazer feminino para que as mulheres não reconhecessem a potência que elas são. Porque é isso, quando você tem controle sobre o seu orgasmo, quando você tem controle do prazer, não necessariamente você precisa de uma outra pessoa para te trazer essa sensação, né? É claro que a outra pessoa vai ser importante, só que ela vai ser complementar. Você está dividindo o teu prazer com ela, você não está terceirizando esse prazer. E acho que esse é um ponto bem importante aqui para nossa conversa, né? E aí, também contribuindo com a tua fala de que de vez em quando a gente está cansado, Paloma. Uma frase que eu gosto muito, que eu li essa semana, é a seguinte: nossas mãos são mágicas, mas uma ajuda sempre é bem-vinda. E aí eu quero
jogar aqui com vocês também um pouco dessa frase, porque eu não preciso nem falar para esse Brasil todo do quanto eu sou a favor de uma ajuda, né? E para mim os sex toys, eles vêm ser bem mais do que uma ajuda, ser uma ferramenta de bem-estar e uma ferramenta de autoconhecimento. Nos dias em que eu estou cansado, eles vão me ajudar a chegar aí no caminho do prazer muito mais fácil. E nos dias em que eu não estou tão cansado, eles vão me ajudar a encontrar novos caminhos de prazer. Vocês também olham para eles dessa forma? Totalmente. Inclusive, muito obrigada aqui ao Wallace maravilhoso. Quando ele criou a Vibra comigo, ele já de cara me presenteou com o vibrador, até então eu não tinha tido. Eu já tinha usado com parceiros e eu não tinha gostado. E eu comecei a usar sozinha. E, gente, incrível, incrível. Eu acho também que tem a questão... Eu tenho visto esse movimento, não tenho dados, não tenho nada para comprovar, mas eu tenho visto a questão da sexualidade feminina, principalmente, ser muito discutida nas redes sociais. Então, a gente tem visto muitas pessoas têm alcance, muitas mulheres falando sobre isso, falando sobre o conhecimento do corpo feminino, do prazer feminino. E, junto disso, a gente tem visto também opções mais baratas e mais acessíveis para as pessoas. Então, também está mais fácil você ter essas ajudinhas além das suas mãos mágicas. E você descobre coisas que, às vezes, você já se achava... me usando como case aqui também, já me achava uma mulher bem resolvida, já sabia como que eu fazia para gozar e tal. E eu descobri recentemente de forma diferente com o famigerado, o maravilhoso, que sai em alta aí nos debates sobre masturbação, que são os sugadores. Eu descobri exatamente aonde que tem que encostar e aonde eu sou mais sensível, aonde de fato é mais fácil de eu chegar ao orgasmo. Antes eu não sabia, né? Então, essa ajuda ela é super bem-vinda. Eu acho que as pessoas também têm que se permitir conhecer e se abrir mesmo a esses novos horizontes, sabe? Que tenha certeza que se você usar um brinquedo, alguma coisa, você vai sentir sensações que até então eram desconhecidas para você, mesmo você achando que já se conhecia o suficiente. A gente é um universo muito vasto, então a gente sempre vai estar se surpreendendo. Isso é muito louco. Ai, você falou tudo. Sério. E outra, eu posso falar muito por mim. Eu sempre achei que eu tinha defeito de fábrica. Porque eu não conseguia chegar ao orgasmo me masturbando com as minhas mãos. Justamente por não ter esse conhecimento das regiões, da força, da intensidade, no caso das vibrações ali que o toy acaba... Toy não, eu não gosto desse negócio de falar inglês. Do brinquedo, do vibrador, do estimulador. E eu acredito que se você tem condição... Vai, investe, vai, guarda R$5 por mês. No final, vai ser o melhor investimento da sua vida. Vai te livrar de muita foda ruim, porque você não vai no impulso de querer sair aí, fazer uma doideira, porque você tá carente. Não, você vai pegar, vai ter o seu momento. E outra, gente, sucador, meu Deus do céu. Falar pra vocês, a Anitta estava certa. Porque eu não tinha noção. E é o que você falou, como o Wallace colocou, a gente tem sei lá quantas mil terminações, 8.000, sei lá, terminações nervosas. E cada mulher é de um lugar. Cada mulher vai ter uma sensibilidade mais em cima, mais embaixo, tanto que isso é um dos estudos que eu li que justificam algumas mulheres gostarem mais de sexo anal do que outras, porque as terminações são mais sensíveis ali. Então não adiantava perguntar para uma amiga onde era, ela fazer um mapa para mim. A partir do momento que eu tive ali um estimulador, não era nem uma questão da penetração, porque muita gente às vezes tem tabu de estar inserindo ali dentro do seu corpo. Você não precisa colocar nada dentro do seu corpo se você não quiser. Coloque se você quiser, com cuidado. Mas a questão da região externa, a questão da vulva, da coxa, gente, é maravilhoso. Nossa, e outra, como a gente comentou no podcast, se você estiver com dor nas costas, bota nas suas costas. Eu ainda não testei esse, gente. Eu falei que ia testar, tem que testar. Então, assim, fica uma dica. Tenho falado para todas as minhas amigas, casadas, solteiras, enroladas. Mano, você junta o dinheiro e investe nisso. E aí, se eu pudesse, eu sair gritando na rua. Quem sabe um dia louco, num paraíso sem corona, eu fico muito bêbada e sair gritando na rua que todo mundo tem bebida. Acontece. Então, assim, eu recomendo. E outra, não só mulheres, homens também. Gente, às vezes você deve estar cansado daquele 5-1, não é possível. Sempre, todo dia, ali, que a mão cansa, ou o braço fica mais forte que o outro, né? Então, pô. Cansa Pega sim. o egg,
pega aquela luneta. Eu tenho visto vários, assim, acompanhando no Insta da Vibra, e assim, a gente queria ter um pau só pra botar nesse negócio. Antes eu pensava, se eu tivesse um pau, eu faria um pirocóptero. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu ia usar um masturbador egg, eu ia usar a luneta, eu ia usar todos esses negócios. Luneta, não sei nem se é esse nome. Eu ia usar tudo isso. E ainda puxando o que a Diana falou, isso evita a frustração, né? Porque o que frustra é você gerar expectativa em algo. Então, quando você vai pedir a receita para tua amiga, eu tenho amigas que gozam com estimulação nos seios. Eu não vou dizer que é zero, mas assim, é muito abaixo, assim, para eu gozar, não vai ser meu peso fazer eu gozar, sabe? Então, tipo, esse de você se comparar e você querer seguir a fórmula do outro vai sempre te frustrar. Se você não parar um tempo lá, deixa eu entender o que é que eu gosto. Justamente por isso, né? Cada corpo é um corpo, é o que a Diana falou. Não tem como eu pedir aqui para vocês um mapa de onde vocês sentem prazer e tentar botar esse mapa no meu corpo. Cada um vai ter aqui a sua forma de lidar, né? E concordo, Jana, concordo, Paloma. Isso para homens e isso para mulheres, né? Uma outra coisa que eu sempre bato muito na tecla é que a estimulação do homem ela pode ser muito além desse movimento de vai e vem, porque, mais uma vez, a gente é exposto a isso desde pequeno, mas a gente é exposto a isso sempre da mesma forma. O homem vai, deita na cama, barriga para cima, pau duro, e começa ali, né, aquela punhetagem, começa ali aquele movimento. E, cara, dá para fazer tanta coisa, dá para se estimular de tantas maneiras, tanto que um dos nossos programas mais escutados aqui do podcast é um programa lá da primeira temporada em que eu falo sobre masturbação masculina. Então, é legal também ver que os homens estão buscando aí formas de trazer uma inovação. E eu, gente, vou ser sempre o defensor de vibrador, um masturbador e terapia, todo mundo tem que ter. Se a gente cumprir aqui, se a gente conseguir trazer isso para nossa vida, sem dúvida nenhuma, a nossa vida vai ficar muito mais leve. Ai, gente, e quem gosta é feliz, né? Ai, você vê essa cara dessa gente rabugenta, você fala assim, um transou, dormiu de calça, qualquer coisa. E agora você pode falar também, não se tocou. Bem por aí. E assim, é claro que a gente está conversando aqui entre amigos, a gente está aqui, a gente confia uns nos outros, a gente se gosta, então a conversa acontece muito mais fácil, né? Então, uma coisa que os nossos ouvintes precisam levar para a vida deles também é essa de conversa com teu parceiro, conversa com tua parceira sobre o que você gosta, sobre as formas que você gosta de ser estimulado, de ser estimulada, que isso vai ajudar muito. De vez em quando, você pode ter uma trava, você pode ter uma dificuldade maior, talvez até possa. Mas até nesses pontos, a Vibra Comigo pode te ajudar. Quer saber como? Olha só, aqui a gente tem um jogo chamado de Jogo das Intenções. Esse jogo foi pensado para esses momentos, né? Para esse momento em que eu preciso levar uma novidade pro meu relacionamento, para que ele saia da monotonia, ou para esse momento em que eu quero ter uma conversa, mas eu tenho talvez uma vergonha de fazer uma pergunta direta, talvez um receio de perguntar e parecer que, nossa, que pessoa safada, nossa, que pessoa santinha, né? A gente tem que começar a desconstruir esses preceitos, mas vamos lá, um passo de cada vez. E aí, Paloma, e aí, Jana, eu gostaria de pegar uma carta aqui do Jogo das Intenções para a gente responder e mostrar para o pessoal como que ele pode ser usado dentro do relacionamento. Vocês topam? Ai, que Deus nos proteja. Amém. Já nasci pronta, já nasci super pronta, gente. Maravilha. Então, ó, vou tirar uma carta aqui. Bom, enquanto ela está pegando a carta, eu vou falar aqui um comentário que eu queria ter feito e eu esqueci, tá? Eu acho, só para fechar aqui o que a gente estava falando antes, eu acho que também dentro dessa questão da masturbação, tanto eu vi o artigo da Vibra Comigo, onde fala de formas de se masturbar, da masturbação masculina, porque geralmente a gente fica no vai e vem, né? Da mão ali no famigerado 5-1. E tem outras coisas que você pode fazer com as suas mãos que vai ser bem legal. Então, quem tiver interessado, leiam esse artigo, porque ele é bem importante. E agora, quando a gente está falando sobre o prazer feminino, a gente ainda tem muito que a gente chama do DJ, né? O cara tá lá como se ele tivesse, sei lá, Creu do dedo. o cara fica lá, assim, na mão, freneticamente. E isso também é justamente pelo fato de não perguntar.
Então, gente, a minha recomendação é, se você estiver transando com quem seja, a pessoa tem um pinto, a pessoa tem uma buceta, você pergunta, realmente pergunta, perguntar não dói. Aqui tá bom? Eu acho que falta muito essa pergunta quando a gente vai estimular o outro com as nossas mãos, porque a gente geralmente vai só né, quando a gente tá falando de pênis, a gente vai só pra cima e pra baixo, já era. E aí eu já ouvi falarem que é o martelo de Thor. E o das mulheres, tem gente que só vai lá no DJ frenético, Electro Hits, Summer Electro Hits ali, loucaço. Então eu acho que sempre é válido, porque principalmente se você tá com parceiros diferentes, você perguntar, assim tá bom? Eu acho que vai resolver muita coisa. E nesse meio tempo que eu dei essa dica, acho que o Wallace já sorteou a carta. Incrível, Paloma. Nossa, muito incrível. Essa pergunta é muito importante, né? E você vê, uma pergunta simples, mas que faz toda a diferença. Porque se não tá bom, a pessoa também pode nos ensinar a como ficar bom. Então, vamos lá. Separei aqui a pergunta do jogo das intenções na fase de preliminares. Paloma e Janaína, quais são os 3 pedidos sexuais que você faria para o gênio da lâmpada? Gente, nossa, você vai perguntar isso pra uma Tô libriana? nervosa. Não é? Deu até um calor aqui Nossa, eu agora. fiquei nervosa. 3 pedidos sexuais, Ó, gente. tô ajudando a Libriana, eu não pedi um, eu sugeri 3. Caramba. 3. Jana, você já tem essa resposta? Nossa, eu tô tentando imaginar. Olha só, a gente tá falando de se conhecer, de falar tudo o que a gente tá falando abertamente e eu tô aqui. Minha cabeça está igual aquele macaquinho batendo os pratos, pensando, nossa, é um gênio, eu posso pedir tanta coisa. Gênio, será que eu posso pedir pra gozar toda vez que eu transar? Seria muito egoísmo da minha parte? Eu achei bom, eu achei bom. Ousado, né? Com certeza. Pensar. Eu posso pedir pro meu parceiro estar sempre com o pé limpo? Ó, já tenho 2. Esse você pode pedir sem o gênio, amiga. Esse você pode ser Ah, também. eu posso, mas sempre tem aquela situação assim, naquele lugar inesperado, né? Aí você não sabe. Enfim. Um pé e um pau também. Pode fazer o kit, né? PP limpo. Por último. Será que eu pedir pra ele pra eu transar com o Thor seria muito egoísmo da minha parte? O Aquaman também. Eu não sei se é o mesmo ator. Eu sei que eu adoro um cara grande cabeludo. Mas a fantasia é a mesma. Grande, lindo, tatuado. Mas o Thor não é tatuado, mas eu comentei. Então, assim, é isso. Gente, eu amei. Eu tô pensando ainda. A Jana falou, eu tô aqui desesperada, tentando pensar. Vamos lá, o que eu ia pedir? Eu ia pedir pra... Jana, vou te copiar em um, tá bom? Que eu quero. vou deixar. Eu ia pedir também pra eu sempre gozar. Todas as vezes. Eu ia pedir para as pessoas que eu fosse. Para as pessoas saberem. Oversharing. Para as pessoas saberem fazer anal. É bom. Todo mundo que eu quiser fazer anal, a pessoa saiba. Assim, é um dom que na hora ela vai adquirir. E para não ter mais cãibra. A mulher, eu não posso nem mais falar que eu sou sedentária, gente. Não é nem mais a mulher sedentária, mas Deus, a gênio, não sei mais porque eu tô pedindo, por favor, não quero mais ter cãibra. Às vezes eu travo, a pessoa põe minha perna lá no alto, misericórdia. E eu não gosto de parar, porque eu me sinto muito. Eu tenho medo da cãibra eu descer a perna e piorar, e aí eu ficar torta de vez. Então eu fico respirando fundo. Eu ia pedir a questão da cãibra. Eu acho que eu quero mudar uma. Você falou da câmera, eu já lembrei da flexibilidade. Gente, eu queria muito. Isso que eu ia falar, eu também pensei agora na flexibilidade. Eu queria ser flexível. Eu vou. Fica aí também, eu vou falar 4, foda-se. Flexível ia ser massa também. Flexível ia ser ótimo. Aí fala, me joga na parede, me chama de lagartixa e me abre igual a Barbie. Porra! Muito incrível, gente. Muito... E você, Wallace? Não vai ser só a gente se entregando, não. Eu tentei fugir da resposta, mas vocês são sagazes, né? E antes de eu responder, mas olha só que legal, né? Você vê uma pergunta, entre aspas, boba, né? Quase que inocente, mas a profundidade de coisas que a gente precisa pensar para responder. E aí, numa relação, o poder que essa conversa pode trazer aí a nível de intimidade, a nível de experiências novas, né? Então, os meus 3 pedidos, acho que o primeiro pedido seria minha suruba dos sonhos, né? Em que de repente eu tenho uma lista aqui, talvez eu tenha essa lista criada em algum lugar, e falaria, gênio, eu quero fulano, ciclano e beltrano aqui. Surubão de Noronha. Inclusive em Noronha, olha só que legal. Eu não tinha pensado nesse lugar. Você pode adicionar o lugar, né? 2 pedidos aí, daí um só, você só tá detalhando mais. Não, é só o surubão perfeito. Então, local e pessoas e duração, tá tudo dentro de
O segundo, eu ia falar orgasmos sempre, mas eu tenho orgasmos sempre, graças a Deus. Então, não Se tô. eu tenho orgasmo sempre foi porque eu mereci. Eu mereci. Porque eu me toquei bastante, eu conheço o meu corpo. O segundo, talvez não entrasse nem na questão do sexual propriamente dita, mas é de se eu tiver algum parceiro um dia, que esse parceiro tenha a mentalidade de me complementar. Então, se eu quiser um relacionamento aberto, que seja um relacionamento aberto, né? Se eu quiser um relacionamento monogâmico, que seja monogâmico, mas que a gente tenha essa sintonia, porque eu acho que essa sintonia também é importante dentro do sexo. E o terceiro pedido, eu consiga conhecer todas as partes do meu corpo que me estimulem. Porque aí, olha só, eu não vou cair na monotonia. Um dia eu vou estimular uma parte, outro dia eu vou estimular outra, e aí a gente vai ter novidades all the time. Masturbar o lóbulo da orelha, tá ligado? Quando você Nossa, coça muito imagina. o olho e é mó gostoso. Ou então quando você mete o dedo dentro do ouvido, você... ai, caralho, que delícia. Tipo Gente, do isso, ouvido é gente. mesmo. Nossa, isso é doideira. Nossa, do ouvido é uma delícia. Quem tem rinite aí, sabe? Quem tá ouvindo tem rinite, você fica coçando a garganta e o ouvido. Você, meu Deus, como isso é prazeroso, mas parece que eu vou explodir. Muito bom. E você que tá ouvindo a gente, comenta lá no nosso grupo do Telegram, chama a gente no privado no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais que a gente já expôs aqui e conta pra gente. Vocês vão ter muito mais tempo de pensar e não serem pegos de surpresa. Exatamente. Quais são os 3 desejos que você pediria pro gênio da lâmpada relacionado a sexo? Pode também ser relacionamento. O Alisson, ele deu uma roubada ali, eu e a Jana, a gente relevou porque a gente se expôs, a gente falou de umas coisas, mas tudo bem, pode ser esse tema também. Isso, vai lá para o nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do programa e a gente continua essa conversa por lá. E meninas, a gente está chegando ao fim de mais um programa. É sempre um prazer conversar com vocês. E antes da gente se despedir, eu só gostaria de deixar um recado final para os nossos ouvintes. E aí, se vocês quiserem contribuir com alguma dica final, algum recado, também fiquem à vontade. Ah, não Mas o que eu esquece do gostaria... áudio. Ah, o áudio, o programa que eu falei muito bem, Pelo amor de Janaína. Deus. Vou usar hoje. O aplicativo que eu falei com vocês nesse programa, gente, é o aplicativo Tela Preta. Procurem lá no Instagram depois, telapreta.app. A gente não tá ganhando nada com isso, é simplesmente uma indicação de um aplicativo fantástico para vocês se descobrirem, se conhecerem. Muito obrigado, Jana, por me lembrar de dar essa dica. Eu não ia dormir sem isso. Hoje tem. E aí, galera, para finalizar o nosso programa, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Mais uma vez, a gente está aqui se expondo, conversando, falando abertamente sobre todos esses assuntos. Você não precisa fazer isso, né? Você não precisa se cobrar tanto, você não precisa literalmente fazer tudo o que a gente está falando, mas se permita, se conheça. Você pode ir na intimidade da tua cama, na intimidade do teu banho, experimentar coisas novas e ninguém precisa saber sobre isso. Ou se você quiser conversar com a gente, por favor, sinta-se super abraçado, super abraçada. Mas o mais importante é você com você mesmo. Ninguém precisa saber das formas, de como, nem de quanto você se estimula. O mais importante é que você se conheça. Jana, Paloma, muito obrigado por mais esse programa e fica aí para vocês a dica, a despedida, o recado final. Ai, gente, eu vou até dar tchau com a mão esquerda hoje. Brincadeira. Me mostra, gente, pra quem não sabe, a gente faz isso, a gente se vê, né, um ao outro. Jana, mostra as duas mãos, quero ver. Droga, tá limpa. Tá livre. Gente. Mas é isso. Sinta-se à vontade realmente para conversar com a gente. A gente não sabe de tudo. Ninguém aqui é especialista, só o Alisson, mas ninguém aqui é especialista. São pessoas conversando, amigos conversando e abrindo essa intimidade para vocês, para que vocês consigam desconstruir essa ideia de que não se fala de sexo, que não se fala de sexo com amigos e que não se fala abertamente sobre as nossas experiências com pessoas que a gente não conhece. Eu acho isso muito importante, a gente tomar super cuidado com o conteúdo que a gente vai trazer e sobre a nossa vida, a gente está falando sobre as nossas experiências, né? Então, vai lá, se você tem vergonha, alguma coisa, tipo, começa a pesquisar na internet, adquira o seu brinquedo ou o seu gel, já que você pode estar meio tímida ainda ou tímida, e vá ser feliz quanto antes melhor, gente. A vida tá correndo, a gente tá aí, não sabe o dia de amanhã, então, não precisa viver 50 anos em 5, mas você pode começar uma progressão aí tranquila. Maravilhosa.
Gente, complementando o que a Jana disse, o que o Wallace disse, lembrando sempre que esse papo ele é entre amigos, é para vocês, que também têm se tornado nossos amigos. A galera do Telegram, principalmente, também compartilha experiências e a gente vê como é louco, porque cada um tem vivências diferentes, tem coisas diferentes para compartilhar. E eu acho que no final essa troca é importante. A gente não está aqui para falar nenhuma verdade absoluta, a gente quer ouvir de vocês. E vou fazer um jabá também, né? Para quem quiser brinquedos, eu e Janaína temos desconto na Vibra Comigo, nossos cupons é Paloma ou Janaína, aí vai do coração de vocês, Xana. Lá você garante 10% de desconto na Vibra Comigo, olha que delícia. E é isso, eu vou deixar aqui minhas arrobas para quem quiser me seguir, para quem também às vezes não quiser ir no Telegram, mas quiser falar algo para mim mesmo. Estou super aberta. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, porque, como eu disse, o capitalismo vive enfiando no nosso cu, sem consentimento. Isso que é o pior do capitalismo. Eu não pedi para ele fazer isso. Eu não estou gostando que ele faça isso, mas ele faz, independente do que eu quiser. O meu Instagram é Paloma Emerick e o meu Twitter, para quem não sabe, é Emerick Paloma. Eu espero vocês lá e muito obrigada por ter chegado até aqui. Obrigado, gente. Até o próximo programa.